conversar? Vamos prosear? Vamos falar de agro? Eu estou aqui com o Diogo Fonseca de Castro, gerente de desenvolvimento de mercado da BASF para a região norte. E nós vamos falar sobre os desafios da safrinha de milho. Meu amigo, como é que você está? Tudo bom? Ronaldo, tudo bem e você? Prazer falar com você. Primeiro entrevistado no programa da feira. Que responsabilidade, né? Rapaz, Que responsabilidade. Já começamos em alto nível. Obrigado pelo convite. Eu, em nome da BASF, muito feliz de estar participando aqui desse primeiro dia, dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo e a gente trazer informação para o nosso agricultor. Fiquei sabendo que você é rioverdense do pé rachado. Rioverdense, diz raiz, né? Família, todo mundo natural de Rio Verde, né? Uma região que eu carrego com muito orgulho, formado aqui na UniRV, que é a universidade, então rioverdense em todos os sentidos. Mas hoje você não fica em Rio Verde. Não, hoje eu fico em Goiânia, moro em Goiânia, né? Porque a região norte ela pega, por exemplo, são 6 estados, né? Então Goiás, Bahia, Tocantins, Maranhão, Piauí e a sede nossa da diretoria é em Goiânia. Então toda a liderança fica em Goiânia fazendo a gestão de todo esse território norte. Interessante você tocar nesse assunto, porque a gente vai falar de safrinha de milho. Nós tivemos aqui no sudoeste goiano, digamos assim, uma condição atípica. Na época da colheita, chuva. Muito. Então atrasou muito a colheita de soja, tanto é que teve gente que nem teve como plantar milho e às vezes nem buscou outra alternativa, porque já colheu atrasado demais. Nesses outros estados em que você fica, aconteceu a mesma coisa ou não? Não, assim, ó, o que nós temos? Tocantins, a gente olhar para o Tocantins. Tocantins, esse ano, ele teve 3 janelas de plantio. 3? 3 janelas de plantio. Tocantins começou na data normal, período ali, no começo, né, segunda quinzena de outubro, depois a chuva cortou. E aí parou o plantio do Tocantins. E depois essa chuva voltou, plantou-se mais uma janela, depois eles tiveram um outro veranico e aí finalizou. Então essa primeira janela do Tocantins, que também tem uma área representativa de milho, ele conseguiu colocar dentro da janela ideal. E a segunda e terceira janela já não permitiu a entrada do milho. Então nós tivemos também nessa região uma redução da área de milho safrinha. Isso falando do Tocantins. Outra região que vem se tornando importante também é o Maranhão e o Piauí, principalmente pelo cultivo do sorgo, muito incentivado pelas usinas de álcool que vem chegando na região. Lá o calendário permitiu, lá a gente não teve atraso, até teve, acho que assim, o atraso ele ocorreu, mas hoje a capacidade de plantio do produtor está tão bem preparado, né, a parte de campo dele está tão, a logística dele, que conseguiu ajustar esses 5, 6 dias de atraso na chuva, ele conseguiu ajustar. Então vamos dizer assim, a segunda safra de sorgo dessa região ela está garantida. Aí foi um ano que a chuva ocorreu bem, tivemos algumas micro-regiões que teve veranico, mas assim, olhando para o cenário da região, nada fora da normalidade dessas regiões. Tá? Bom, você acha que esses veranicos que aconteceram, de alguma maneira, eles devem impactar negativamente em termos de produtividade? Divino Ronaldo, assim, ó, algumas regiões sim, tá? Algumas regiões a gente vai ter esse impacto de produtividade. Se a gente falar, por exemplo, que no sudoeste goiano, a gente viu que, embora a gente fechou a safra de soja com excelentes produtividades boas, médias boas, mas algumas micro-regiões dentro do nosso estado, a gente teve um impacto desse veranico. Ele foi menor, até porque assim, o produtor hoje ele está muito bem preparado, a estrutura física do solo, ele vem fazendo uma correção de calagem, adubação, gessagem. Então isso também está trazendo para o agricultor, vamos dizer, condições de passar por esses veranicos com menor impacto. A gente sempre fala, né, o veranico ele vai ocorrer dentro da safra nossa. O que a gente tem que estar preparado é como que a gente vai passar esse veranico de forma mais tranquila, com menor impacto em produtividade. E o agricultor ele vem se preparando para isso. A calagem feita de forma, né, as áreas que não vão safrinha, hoje a gente vê, podemos dizer que 80% recebendo uma cobertura. Então a gente não tem mais aquela área que passava entre safras sem nenhuma cobertura. Quando ele está olhando para essa cultura de cobertura, o que ele está buscando? Uma cultura que, além da cobertura, faça uma descompactação do solo, que traga para ele uma reciclagem de nutrientes. Então a gente vê que o agricultor ele vem se preparando para esses cenários desafiadores. E é isso que está trazendo sucesso para ele. Sabe, é se preparar para esses desafios que vai estar trazendo, né, tanto de clima, que é o que eu falo, tem coisa que a gente não controla, Divino, não. Clima é uma variável que não está na nossa mão. Não tem como. Essa a gente tem que se preparar para ela. Então, como se preparar que é o grande desafio. E a safrinha é uma dessas alternativas, né? De preparo, de janela de plantio. A gente viu muito isso no sudoeste goiano esse ano. A chuva atrasou o plantio do milho,
Mas a gente viu assim, a capacidade operacional, ele intensificando, rodando 24 horas, plantando, lógico, quando o clima permitia, para quê? Para tentar diminuir esse impacto. Isso está na mão da gestão do agricultor. E a gente vê que ele vem se profissionalizando. Acho que essa é a palavra hoje do campo. O campo, cada ano, cada vez mais profissional na sua atividade, tanto de plantio, manutenção e colheita. Esse produtor que, digamos assim, fez uma poupança lá atrás, na época que a commodity estava com preço bom, que ele investiu na calagem. Aliás, colocaram calcário até mais do que era indicado. Mas o pessoal investiu bastante, investiu na adubação. Agora, ele está segurando, aproveitando aquilo que ele já colocou lá atrás, tentando aproveitar essa poupança que ele fez lá atrás, e porque nós temos preços mais altos dos insumos, né? Alguns até em falta. Até gostaria que você falasse se está faltando ou se não está faltando no mercado. Como é que está? Como é que a gente vê assim, a gente vem para uma safra, vamos dizer, falando na safra de soja. Vamos falar na próxima safra, na 26, 27. Vai ser uma safra desafiadora. O desafio ainda continua. Por quê? A margem apertada, o agricultor vem com margem apertada, o preço da commodity, a gente não vê grandes mudanças, o cenário para os próximos anos não é de uma mudança muito grande de preço, a gente vem com estoque, né, tudo indica que nós vamos passar com estoque de virada alto, a maior até que do ano passado. Então, esses fatores vai fazer com que o agricultor tome algumas decisões, e uma delas é isso, é usar essa poupança do solo. Mas assim, o agricultor hoje, ele faz o seu planejamento pensando no sistema. E o que é esse sistema? Na nossa região, é o sistema soja-milho, soja-sorgo. Então, ele está parcelando essa adubação, olhando para o sistema como um todo. Como um todo. Então, assim, o que eu economizo na soja, que se o milho me der mais uma rentabilidade, eu já faço essa reposição dentro do mesmo calendário de safra. Então, esse planejamento ele é muito importante. E aí que entra toda a questão da tecnologia. O como é importante você ter uma agricultura de precisão eficiente, você ter a sua propriedade conhecida, um diagnóstico dela feito talhão por talhão. Fazer uma plantabilidade bem feita. Plantabilidade, a adubação, se economizar no fósforo. Mas para a gente tomar essa decisão, Ronaldo, eu tenho que ter tudo mapeado. E aí a importância da tecnologia, onde a agricultura de precisão vai trazer essa informação para ele, para saber, aqui eu posso trabalhar com menos 10 pontos, ou aqui eu posso com 5, com 8. E aí, com isso, ele vai fazer uma economia muito significativa. E, às vezes, vai ser essa economia que vai trazer para ele a rentabilidade desse primeiro ciclo da soja. Para que ele entre na safrinha, já, vamos dizer assim, com um planejamento e com a rentabilidade interessante do primeiro ciclo, que é o ciclo da soja. A gente, todo ano, fala de cigarrinha. Como é que está esse ano? A cigarrinha é um problema a se preocupar ou não? Ronaldo, a cigarrinha é sim o nosso maior vilão. A gente tem que estar atento à cigarrinha, porque assim, o dano da cigarrinha é silencioso. Quando você olha para a lagarta, você vê o dano dela. Você vê a raspagem dela, você vê o dano dela na folha. A cigarrinha não. Você vai ver o dano dela lá no final, no enchimento de grão, quando a planta começa a encher grão, que você começa a ver os primeiros sintomas. E o resultado final da presença dela é na redução da produtividade. Na verdade, é que o que nós estamos vendo no campo é o nosso produtor tecnificado. Ele aprendeu a como controlar cigarrinha. Então, aquela sensação que a gente tem de uma menor presença da praga no campo, ela vem muito em cima do melhor manejo que ele adotou. Então, nos últimos anos, ela vem presente nas nossas áreas, a gente vê a cigarrinha ali presente, mas o agricultor também ele aprendeu como manejar a cigarrinha. E outro ponto importante, durante esses últimos anos, a entrada de novas tecnologias, de híbridos mais resistentes e tolerantes à presença da cigarrinha, a entrada de novos inseticidas, de novos grupos químicos. Então, assim, quando a cigarrinha chegou, a gente aprendeu a como controlar ela. E a gente foi pegando os produtos que a gente tinha na mão até aquele momento e fomos aplicando. E a gente foi aprendendo a manejar ela. E a pesquisa veio junto ali trabalhando novas moléculas. Então, quando a gente pega hoje, para o caso do Eficon, que é um novo grupo químico, que é um novo modo de ação e é uma nova molécula, ela traz um nível de controle muito superior. Então, a gente veio aprendendo a como lidar e trabalhar o controle da cigarrinha. Mas eu falo para você aqui, Ronaldo, sem sombra de dúvida nenhuma, ela é o nosso maior vilão. E lembre, ele é um vilão oculto. A gente vai ver o dano dele só lá na fase final. Acho que essa é a principal, que o produtor sempre tem que estar alerta.
a gente não precisa de ter muita cigarrinha para ter dano na cultura do milho. Basta eu ter uma infectada e ela começar a causar o dano. Eu posso ter 10, 5 na mesma planta, mas se ela não tiver infectada, eu não vou ter o dano. Então basta apenas uma infectada para que a gente tenha todo o dano da cigarrinha dentro da nossa cultura. Esse ano temos ouvido falar muito de bipolares também, né? Temos. Bipolares, eu falo assim, né? Os híbridos vão chegando, as empresas de sementes, os nossos parceiros trazendo híbridos com um teto produtivo muito alto. Só que a gente veio que assim, a planta foi mudando, o clima vai ficando, né, a gente tem ano mais chuvoso, noites mais frias, mais quentes, e nos últimos anos, a gente pode falar nos últimos 3 anos, Divino Ronaldo, a bipolares vem sendo a nossa doença, vamos dizer assim, de maior relevância lá no campo. A gente viu ferrugem, a polissora em anos mais importantes, menos. Aqui no sudoeste, então, o ano lembra da cercóspora? Quando chegou o cercóspora, a gente, região de Jataí, como que nós sofremos para fazer manejo de cercóspora naquela região? E a gente viu que essas doenças, não é que ela foi perdendo importância, mas os híbridos foram mudando a característica. E aí a gente viu a bipolares. E o que foi o nosso grande desafio com bipolares? Bipolares entra muito cedo. Bipolares, ela trouxe para nós ali, a partir de V3, V4, a gente vendo doença em milho. Isso não é comum, Divinal. A gente via doença em milho, a gente falava em aplicação de fungicida no milho, V8, pré-pendão mais 15. De repente, uma doença em V4, aparecendo em V4, e aí veio a pergunta, o que nós vamos aplicar? E aí a pesquisa trouxe os resultados, as carboxamidas, importante no manejo dessa doença. E aí também, mais uma vez, a pesquisa contribuindo. Novos fungicidas, a entrada de um novo triazol. Então a gente teve toda essa mudança no manejo também da bipolares. Hoje a gente pode falar, bipolares é um problema? É um problema. Mas nós temos ferramentas muito efetivas para o manejo de bipolares. E eu sempre falo, em anos desafiador, tem uma coisa que a gente tem que garantir, é produtividade. E para garantir boa produtividade, eu tenho que fazer um bom controle de pragas e principalmente um excelente manejo de doença. Então acho que é importante a gente tem que estar atento a essas duas coisas, porque essa está na nossa mão. A gente não vai controlar o clima, como a gente comentou, mas eu consigo fazer um bom programa para manejo de pragas e um excelente programa hoje para manejo de doença. Então isso a gente consegue sim, com a adição de novos triazóis, produtos eficientes para bipolares. Acho que esse o produtor tem que estar atento. O manejo que eu tenho hoje na minha propriedade, ele é eficiente para bipolares? Eu estou trabalhando com os produtos corretos, eu fiz a boa escolha do triazol, ele vai me ajudar para bipolares? Os produtos são bons, Divino Ronaldo, mas eles são produtos em característica específica. Eu preciso de uma característica específica para o manejo daquela doença. E você falou manejo, né? Manejo é saber realmente manejar a coisa. O pé de galinha, ele é um problema para o milho? Porque para a cultura da soja a gente sabe que é um problema seríssimo. Olha, pé de galinha hoje, ele não é um problema mais da soja, ele é um problema do agro. Por quê? Ele vem ganhando relevância em áreas, ele vem avançando todo ano. Pé de galinha, há uns anos atrás, fala, só tem no cantinho do carreador, aonde o pulverizador passa. O que nós começamos a ver nos últimos anos? Pé de galinha entrando para dentro das áreas. Começou na soja, começou no milho irrigado, na bordadura, e hoje a gente tem pé de galinha em todos os cultivos. Vou te dar um exemplo, por exemplo, região da Bahia, pé de galinha problemático no algodão, muito problema no algodão, principalmente no algodão irrigado, e ele é sim um problema na cultura do milho. O importante é que no milho eu tenho alternativas mais eficientes até do que na soja. No milho eu tenho alguns produtos mais específicos que traz para nós um bom controle no pé de galinha. Embora seja uma gramínea também. Então, assim, eu vou ter uma restrição, vamos dizer assim, de produtos, mas eu tenho produtos mais eficientes. E o que é importante para o agricultor? Se eu não manejar esse pé de galinha bem agora no pós-emergente, esse pé de galinha vai entrar na minha entre-safra, ali após a colheita do milho. E aí ele vai ser um problema onde? Lá no mês de outubro, quando eu for dessecar a minha área para plantar soja. Então a gente tem que pensar hoje no manejo de pé de galinha como no sistema produtivo. E qual é o meu sistema produtivo? Aí vai de cada região. Ou é milho e soja, ou sorgo e soja. Mas a gente tem que lembrar assim, eu preciso manejar pé de galinha dentro do meu sistema produtivo. No sorgo, aí já é um desafio um pouco maior. A gente não tem produtos tão específicos como a gente tem na cultura do milho. E um ponto importante para pé de galinha, pré-emergente.
pré-emergente é muito importante para a gente fazer manejo desse produto. Eu não mato mais pé de galinha com uma única aplicação e com uma única alternativa de controle, Divino Ronaldo. São no mínimo de 2 a 3 alternativas para a gente ter boa eficácia. É isso aí. Vocês estão animados com a feira? Muito animado, animadíssimo. Energia passou já dos 12 mil volts. Passou dos 12 mil volts. E uma coisa importante, essa é a que eu estou de volta em Goiás, essa é a minha 6ª Tecno Show. A segunda-feira mais movimentada dos últimos anos. A segunda-feira mais movimentada dos últimos anos. E vou te falar uma coisa, antecipando. Vai ser uma das maiores e melhores feiras, uma das maiores e melhores Tecno Shows de todos os tempos. Divino Ronaldo, obrigado aí pela participação, obrigado pra gente estar aqui, né, nessa abertura. Se abre alas, né? Se abre alas e vamos convidar o nosso agricultor, né? Opa, já aproveita agora e faz o convite pra turma aí. Convidar a turma para estar visitando a feira, para estar visitando os estandes, muita tecnologia, muita coisa nova. As palestras, vamos buscar informação, vamos, né, aproveitar esse momento, convidar vocês para estar passando lá no estande da Basta. A gente tem muita tecnologia nova, coisas que a gente está trazendo, ferramentas que nós estamos trazendo para o mercado, que vai ser disruptivo nos próximos anos. Convido vocês a ir lá para estar a gente apresentando isso para vocês e a gente fazendo aquele bate-papo e revendo os amigos. Diogo, obrigado, viu? Eu que agradeço.